Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, vou confessar pra vocês que eu tô meio desanimado. Tô desanimado, acho que com a minha vida pessoal, com a questão social do Brasil, política, econômica. Parece que as coisas não dão certo, né? Parece que a coisa não anda. Ou se anda, anda pra trás. Então eu tava aqui esperando uma oportunidade de gravar pra vocês. Tinha muito barulho externo aqui, então não ia ficar legal. E estava preparando, né, organizando as minhas ideias para ver qual assunto que eu abordava com vocês em um vídeo. Eu estou devendo um vídeo, né, sobre a FEMA, sobre os tais caixões, sobre pandemia, redução populacional. Só que eu tenho que fazer um vídeo de maneira que vai agregar algum tipo de conhecimento ou conteúdo para vocês. Falar superficialmente coisas que vocês já sabem, já escutaram, já leram, então não adianta. Para mim não serve esse tipo de conteúdo. E eu estava também pesquisando ainda sobre a pandemia, porque é o tipo de assunto que me chama a atenção por causa da agenda da nova ordem mundial, voltando ao mesmo tema de redução populacional. Então eu sempre prestei atenção, né, nesses mecanismos que poderiam dar início a esse projeto de redução populacional, como desastres naturais, né, provocados ou não artificialmente, né, pragas, né, naturais ou artificiais, ou será um evento mundial de uma guerra que envolva todos os países, né? Ou colapso total da economia com a estrutura de governo, onde vai virar o caos social, revoltas e... Porra, mano, tem um monte de coisa que passa na minha cabeça a respeito disso. E tem que ter, né, uma organização para você repassar o conteúdo aqui. Eu estava pesquisando sobre essa praga agora, né, ou pelo menos esse coronavírus novo, Covid-19, estava tentando entender aqui como funciona, né, a questão da taxa de letalidade com o R0, na capacidade de contágio do mesmo, as atitudes dos governantes em planejar ou promover o confinamento, se é realmente necessário, se a coisa é tão grave assim, se eles não estão escondendo coisas da gente, né, tem que repassar alguma coisa responsável para vocês. Ou estava articulando aqui na minha ideia aqui, mostrar para vocês de alguma forma como que o comportamento desse atual governo brasileiro é nocivo. Ele não é só bizarro, polêmico, né, e que mereça críticas. Ele é nocivo, ele é perigoso, cara. Sabe? Algumas coisas são atitudes que você fica até meio surpreendido ou chocado. Ou não. Como o fato do Bolsonaro agora tá tentando se autopromover, né, com essa ajuda social que o Congresso aprovou. Né, o Corona Voucher, né, ou então o Bolsa Vírus, como eu acho mais simples de dizer, não é tão moderno como voucher, mas é isso, um Bolsa Vírus. É uma assistência governamental para essa galera que está em tempo de dificuldade, principalmente nesse momento que as autoridades cobram o confinamento, cobram o isolamento social, atrapalha realmente a economia, o mercado de trabalho, prejudica aquelas pessoas que têm a necessidade de trabalhar todos os dias para sobreviver todos os dias. Então é responsabilidade do governo dar essa assistência para esse povo agora. Na verdade é obrigação do governo e um direito seu. E o Bolsonaro está tentando, né, te prejudicar em tudo, como ameaçou cortar o salário, né, reduzindo, ou ameaçou suspender, e foi pressionado, contrariado, e agora está sendo obrigado a sancionar um projeto que já foi aprovado pelo Congresso para dar o Bolsa Vírus. E a coisa é tão bizarra nesse governo, porque quando eles estavam pressionados a fazer alguma coisa, quando ninguém mais respeita esse governo, ninguém mais escuta as bobagens que eles falam, e às vezes é até perigoso ignorar um besta falando sozinho, né, ainda mais com o poder que esse besta tem, né, você percebe que o Bolsonaro ele tentou articular para pagar R$200. O Congresso aprovou 600, em algumas circunstâncias até R$1.200 para a galera que estiver sendo prejudicada nesse momento aí, por causa dessa pandemia e o desequilíbrio social que vai ser mais agravado agora. Né? E o Bolsonaro queria dar R$200. Na verdade, o Paulo Guedes determinou que R$200 é muito ainda, vai quebrar a gente. E aí brigaram muito lá para dar 300. E aí o Congresso, que ignora totalmente o presidente, Paulo Guedes, ninguém mais respeita esse governo. Né? Quem governa, quem trata de maneira séria aí, logicamente os caras do Congresso são canalhas, os outros caras do STF são mercenários, cada um tem os seus próprios interesses, mas nesse momento eles sabem que é obrigação do governo, porque se não der assistência para o povo agora e gerar aquela revolta, o desequilíbrio, o colapso, eles caem junto. Se o Bolsonaro quer cair, ele que caia sozinho. Os caras estão tentando se segurar lá. Porque a revolta popular não vai ser só contra o Bolsonaro.
vai ser contra todos que foram eleitos esse mesmo esquema. E aí muita gente da oposição já tinham esses projetos, né, de renda básica cidadã lá, renda mínima, né, ou projeto de assistencialismo qualquer, um outro nome qualquer, e só adaptaram o projeto para o momento da pandemia. Para as necessidades do povo agora, que já são extremas. E o Bolsonaro, tenho certeza, galera, tenho certeza, que ele vai se autopromover em cima disso. Já está falando, já está ensaiando o teatrinho dele. Como se ele tivesse dado isso para a população. Como se ele tivesse aprovado. Como se fosse iniciativa dele. O Messias, o Salvador, vai dar a bolsa para a galera ficar em casa. Conversei agora com o Paulo Guedes. Conversei também com o líder do governo da Câmara, nosso deputado federal, Vitor Hugo, de Goiás. Nosso querido Goiás, um abraço, Goiás. E aquela ajuda inicial para os informais de R$200, que era muito pouco. Então conversei com o Paulo Guedes. O Major também conversou, Ginal Ramos também conversou, e o Paulo Guedes resolveu triplicar esse valor, né? A gente sabe que 200 é pouco, 600 dá uma ajuda para quem perdeu o emprego, né? Se bem que os informais que perderam a sua atividade, então deu sinal verde, o Major Vitor Hugo está conduzindo a votação agora, o nome do governo na Câmara, então passando então para R$600 essa ajuda emergencial por 3 meses para os informais. Sabe, é totalmente contrastante com as primeiras ideias de cortar salários, suspender contratos, ou com as outras ideias dele de que não existe coronavírus, que não existe risco de pandemia, uma gripezinha, ou uma fake news, ou então a conspiração da China, mas não faz nada sentido na cabeça desses caras. Eu não consigo entender como a gente ainda... ou como tem gente que tolera esse tipo de cara aí. Então eu queria dizer para vocês que o que o Bolsonaro vai fazer muito em breve, pode marcar aí, tem gente que já adiantou isso para vocês, é que ele vai gozar com o pau dos outros. É isso mesmo, cara. Literalmente isso, ele vai gozar com o pau dos outros. Ou pelo menos vai tentar. Desculpa se o termo é um pouco forte para algumas pessoas aí, mas o nível do governo é esse mesmo. As metáforas dele são desse tipo aí. Então para o Bolsonaro, por exemplo, entender, você pode falar assim, que ele vai perceber o que está acontecendo. O Bolsonaro vai gozar com o pau dos outros. Nesse caso do Bolsavírus, ele vai gozar com o pau do rival ainda. É absurdo, mas vai acontecer. Ele não tem vergonha na cara. Não tem limites éticos e morais. Vai dizer que foi ele que fez isso. Sabe? Como se o governo estivesse fazendo um favor, já disse. É obrigação do governo, é um direito seu. Mas estava lá, Bolsonaro fazendo o teatrinho dele de sempre, porque ele não dá coletivas de imprensa. Como governos sérios, democráticos, transparentes, né? O presidente se coloca diante dos jornalistas, ou pelo menos um assessor, né, que fala pelo presidente, e aí fica aberto às perguntas, aos questionamentos dos jornalistas, que representam os interesses do povo. Tá, eu sei, são mercenários, têm interesses próprios, né, tudo aquele esquema de manipulação da mídia, mas ainda assim, muitas coisas perguntadas pelos jornalistas é o mesmo que o povo queria saber. E a partir daí, da resposta do presidente ou da sua assessoria de imprensa, a gente tira uma conclusão do que o governo está planejando, quais são essas ideias, o que vai acontecer com a gente. O Bolsonaro ele não dá coletiva de imprensa. O que ele faz é passar na frente, né, de um trecho lá onde ele permite que os jornalistas se aproximem um pouco, né, juntamente com um monte de bolsominion, aquele gado que fica lá batendo palma para tudo, e aí ele dá umas destratadas nos jornalistas. Ele não dá coletiva de imprensa, mas ele chega lá e arma uma armadilha para os jornalistas. Porque ele vai ali, ele sabe que vai ser questionado, vai ser pressionado, e a qualquer momento ele pode ir embora. Acabou a entrevista, e pum, foge. É fácil para ele, né, lidar com a imprensa dessa forma. Ele passa o tempo todo atacando a imprensa, se sentindo perseguido, mas não responde quando a coisa é séria, quando a coisa é grave e é perguntada a ele, quando alguma denúncia, né, bate na cara dele, como perguntar do Queiroz, perguntar do filho dele, né, ele não gosta, aí ele pega e vai embora. É assim que o Bolsonaro faz, inclusive nas redes sociais. Porque o Bolsonaro ele é incapaz, né? Ele é burro e ele é covarde. Né? E eu não estou fazendo isso como crítica, são fatos. Né? Existem várias provas de tudo isso que eu estou falando para você, só observar o dia a dia desse governo. Então, diante de tudo isso, ele não tem condições de dar uma entrevista coletiva. No passado a gente achava engraçado, ele imitava, ele lacrava, fazia sinalzinho de arminha, falava aquelas bobagens, parecia que ele era um cara de personalidade. Nem personalidade esse cara tem. Ele parece um fantochão, né, que foi programado a lacrar, por exemplo.
Então ele vai lá e lacra os jornalistas, ataca e vai embora. Nas redes sociais, nos seus vídeos, nas lives, é a mesma coisa. Ele está seguro, ele não se sente pressionado, não tem ninguém perguntando nada para ele. Então ele tem liberdade para chegar lá e mentir à vontade, falar fake news que quiser, distorcer a situação que quiser. Inclusive ele vai até promover um novo pronunciamento, né? E eu estava esquecendo de falar, e a gente sabe que vai ter alguma bobagem para discutir aqui. Né? Que ele vai polemizar, que ele vai ser um babaca, que ele vai se mostrar burro, e a gente vai fazer graça, vai fazer piada, criticar. Eu não sei se ele vai dizer tudo o que ele disse antes, se ele vai confirmar, né, a teoria dele de que é uma gripezinha, se ele vai exaltar o golpe de 64, já promovendo uma ideia da galera se incitar com a ditadura. E eu não sei, não dá para entender, não dá para esperar nada, pelo menos de bom senso ou decente desse cara, com algum tipo de inteligência, algum tipo de lógica. Então, não deu tempo de falar nem do outro pronunciamento, que é bizarro, mais bizarro de todos no mundo inteiro, e ele já vai fazer outro. Isso é governar pro Bolsonaro. Ele tá governando assim. Pronunciamento em rede social. Sabe? E tentando te fuder. O tempo todo. E tem gente que bate palma. É isso que... E aí veio a parte que eu não tinha visto ainda, né? O jornalista, como sempre, né? Ele não responde, ele foge, ele sai fora. E tinha lá os papagaios de pirata, lá os bolsominions, aquele bolsominion gado mesmo. Aquele que veste a camisa, aquele que chora... Né, aquele que vai pra rua de ditadura, AI-5, que defende até comer merda se for necessário. E tem sempre aqueles lá que ficam batendo palma e eles servem de espécie de plateia, mas uma plateia de ataque. Caso o Bolsonaro fique acuado diante de jornalistas, cabe a esse povo aí, citado ali, já totalmente organizado por alguém, atacar os jornalistas. E aí o Bolsonaro encerra a entrevista e vai embora, foge e ainda sai imitando e lacrando. E tinha lá alguns youtubers, e aí eu falei, porra, mano. E o youtuber passou a atacar os jornalistas, acusar, ameaçar, são abutres, vocês não prestam. E o Bolsonaro, não querendo atacar os jornalistas diretamente, viu uma excelente oportunidade de deixar que outro cara atacasse. No caso, o youtuber. É o tal professor opressor. Olha só, mano. Gado demais. É o antigo coxinha também. E aí, o professor opressor começou a acusar, apontar o dedo para os jornalistas. Os jornalistas foram embora. Coisa que eles já deveriam ter feito há muito tempo. Deveriam ter isolado o Bolsonaro. O problema é que eles perdem uma oportunidade, né, de ganhar dinheiro, destaque, né, porque se ninguém for filmar o cara, ele vai deixar se filmar por outras pessoas, como por exemplo esses youtubers idiotas. Vai aparecer em entrevista do Ratinho, vai aparecer falando com o Edir Macedo, né, vai dizer que a imprensa, o povo não está respeitando o povo, a imprensa não dá liberdade. Ele só fala merda, ele só ataca. E aí o youtuber atacou os jornalistas foram embora, finalmente tomaram uma atitude decente. E parece que o youtuber se criou em cima, porque o que ele está fazendo é isso. Ele tem um canal na internet, professor opressor, para se aparecer e consequentemente arrumar uma boquinha, ou se candidatar a uma vaga, ou quem sabe virar até assessor de imprensa do Bolsonaro agora, simplesmente porque ele xingou os jornalistas. E aí os jornalistas foram embora e, pô, o cara venceu os jornalistas. Fica aparecendo isso. E ele posta no canal dele. E eu abri o canal desse cara. Eu vou abrir o canal desse cara para ver quem é esse cara. Qual que é o conteúdo? Enquanto eu estou falando de taxa de mortalidade, R0, FEMA, conspirações, agenda da nova ordem mundial, Bolsonaro gozando com o pau dos outros, a humilhação que o Brasil passa perante o mundo, o cara tá lá lacrando, o Bolsonaro tá lá lacrando lá com os jornalistas e fazendo fama na internet. E o Bolsonaro deu isso a ele, deu espaço a ele, mandou os jornalistas calarem a boca, antes deles irem embora, é lógico, e falou, ó, deixa esse cara falar, como se aquele cara representasse o povo, aquele cara não representa ninguém. É só um gado mugindo. E eu olhei lá o conteúdo do cara e eu fico pensando, diante de tudo isso que eu tento passar de conteúdo para vocês, o cara faz esse tipo de conteúdo, mita, lacra, vai ganhar uma boquinha no governo, vai se eleger vereador nas próximas eleições, quem sabe até deputado, e, porra, e o Brasil segue. Segue desgovernado, mas segue. E aí eu fico pensando, será que vale a pena ficar aqui, cara? Gravando vídeo, editando, pensando em conteúdo para vocês, organizando, articulando ideias aqui. Olha o que o cara faz, olha o tipo de conteúdo do cara que é destacado pelo presidente, né? Em meio a uma crise, né, de um vírus, né, virtualmente mortal. E olha só, é esse tipo de conteúdo que está na internet que o presidente adora. Então, eu entrei no canal desse babaca aí, esse Emerson Teixeira, o professor opressor, e fui procurar, né, vídeos, né? E aí eu vejo que é um monte de bobagem, né, um monte de crítica de Bolsonaro, videozinho curtinho para fazer,
né, títulos clickbait aí, sem criatividade nenhuma, só pegando o assunto do momento e tentando dar sorte aí de viralizar na rede. E separei um que parece interessante. O título é o clickbait interessante, né? E entre os vários conteúdos idiotas dele, tem bandeira de Israel, deve ter alguma bandeira dos Estados Unidos, né? Deve estar atacando o PT em quase todos os vídeos, falando mal de quem fala mal do presidente. E aí eu peguei um conteúdo dele, esse aqui, ó. Única saída para a pandemia. Eu falei, pô, esse cara deve ser, né, deve ter se preparado, mas 43 segundos eu não consigo. Né? Eu não consigo até agora ver uma saída para essa pandemia. E olha que eu pesquiso, hein, cara. Cientistas, pesquisadores, autoridades sanitárias, líderes mundiais, né, as manobras dos governos, tentando entender a conspiração por trás. E o cara definiu a saída para a pandemia em 43 segundos. Aí eu fui assistir, né? Vou assistir. Que título de vídeo maravilhoso é esse, né? 43 segundos da minha vida, não vou perder tanto tempo assim se o cara tiver uma saída para a pandemia. Oi pessoal, Edson Teixeira, professor opressor. Hoje eu trouxe aqui a saída para essa pandemia, mas você só vai conseguir ver se você pegar, passar o dedo assim na tela do seu smartphone e dar um giro de 180 graus. Se você estiver vendo no notebook, pega o mouse, clica em cima do vídeo e arraste. Esse tipo de conteúdo aí, cara, que está em destaque hoje. O cara quer fazer aquela demagogia moralista, tipo de coach, né? O cara que dá treinamento moral para você, incentivo. Ele quer dizer que a saída para a pandemia é virar, né, a sua câmera e olhar para você mesmo. Já tá na cara que é isso. Mas, pô, virar a câmera, então quer dizer que eu pensei, né? Que, pô, será que tem alguém atrás de mim aqui? Como eu disse, um pesquisador, um cientista, um cara que trabalha com questões de contaminação, imunologia, ou, sei lá, um grande líder mundial com um plano governamental sobre conter o avanço da pandemia, melhorar, né, as consequências da crise econômica, salvar a população. Eu pensei num monte de coisa, né? E aí ele vem dizer que a saída para a pandemia é você. Você sabe curar algum tipo de doença? Você entende como funciona? Taxa de contágio, R0, a questão socioeconômica, que são fatores que influenciam as consequências de uma doença, a diferença de uma febre hemorrágica como ebola para uma gripe como influenza. Você sabe como, né, mexer na economia para dar assistência para o povo, né, para cobrar que esse povo fique em casa e permaneça vivo por algum tempo, fazer alguma... Você sabe alguma coisa sobre isso? Ou pelo menos tem uma ideia? Não. Você tem poder pelo menos para fazer tudo isso? Você pode até ter ideia. Você tem um poder para isso? Não, né, cara? Ele vai dizer que é você que é a saída para a pandemia. Você mesmo. Para de assistir a Rede Globo, não assista novelas, né? Derrube o PT do poder, e sei lá, vamos invadir a Venezuela, a China comunista está por trás de tudo isso. E é isso, cara. Aí desanima fazer conteúdo, né? Quer ver? Então a saída para essa pandemia está ali atrás. Você vai ter que dar um giro assim para você ver. Vai, já foi? Vocês? Beleza. Então, Pô, se queria, você cara. quer saída para essa pandemia, deixa um joinha, se inscreva no canal e um abraço para todo mundo. Aí dá vontade de fechar o canal, né?